Olá, por que que existe tantas pessoas ingratas dentro da igreja? Qual a razão da ingratidão? Pessoas que nunca reconheceram como é que elas chegaram a primeira vez na igreja. A Bíblia fala lá no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 47, diz assim: quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Por isso vós não escutais, porque tu não é de Deus. Então, quando a pessoa ela é de Deus, ela escuta a palavra de Deus, bota em prática, tá? Não é ingrato, reconhece como é que ela chegou na igreja, tá entendendo? Porque a Bíblia diz que quando a pessoa não reconhece, lá no Oséias 4:6, diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, aí ali Oséias fala que vai pegar os filhos. E geralmente é a parte que mais dói, familiar. É os filhos. Então o diabo se aproveita que a pessoa foi ingrata e pega os filhos. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, já acontecia esses casos dessas pessoas ingratas, porque diz assim no capítulo 5 de Atos 36, diz: nos dias de Teudas, dizendo ser alguém, esse se ajuntou o número de 400 homens, o qual foi o quê? Morto. E todos que deram ouvido foram reduzidos a nada. Então, geralmente, quando acontecem essas coisas, tá? Eles mesmos se destroem, porque eles se levantam contra a obra de Deus, achando que estão se levantando com o homem. E, no entanto, ele não está se levantando contra o homem, está se levantando contra a própria palavra de Deus. Porque a obra de Deus não é do homem, a palavra de Deus é de Deus. A Bíblia já fala, a obra de Deus. A igreja é de Deus. Ela foi constituída por Deus. Então, quando a pessoa é ingrata, sai falando mal, vem o castigo de Deus. E aí o diabo pega os filhos. Porque depois, aqui no versículo 37, ele diz assim: depois disso, levantou Judas, o Galileu, no dia do alistamento, e levou muito povo por si. E também esse o quê? Morreu. E todos que deram ouvido foram reduzidos a nada. É isso que ocorre hoje. Quantas pessoas hoje saem falando mal, não reconhecem como é que ela chegou na igreja, como é que estavam os filhos, como é que estava a família, e saem batendo com a língua nos dentes, e ainda fazendo rebelião. Rebelião tentando tirar as outras pessoas da igreja. Aí o que acontece? Vai morrer, tá? Vai morrer. Infelizmente, quando não é a morte espiritual, é a morte carnal, tá? Então, é por isso que muitas pessoas hoje estão sofrendo, estão sendo destruídas, porque elas acham que estão combatendo contra o homem, tá? E ninguém consegue destruir a obra de Deus. Temos testemunho de pessoas que agora recentemente fizeram uma rebelião aqui, e a igreja abriu em outro lugar, e a igreja agora aumentou o povo. Deu 3 vezes mais aquelas pessoas que saíram. Porque a obra não é do homem, a obra é de Deus. Eles achavam assim na cabeça deles, que o diabo colocou na cabeça deles, que eles falando mal da igreja, cuspindo no prato que comeu, que eles vão conseguir destruir com a igreja. E não conseguem, porque a obra não é do homem, a obra, vou repetir de novo, a obra é de Deus. Ninguém consegue destruir a obra de Deus. Está para nascer alguém que destrói a obra de Deus. Está entendendo? Se o pastor, tu acha que ele está errado, ora por ele. Pede para Deus cobrar dele. Porque Deus é justiça, Deus não é injusto, Deus jamais vai deixar o pastor ali fazendo coisa errada. E é por isso que ainda o Paulo fala aos profetas, que diz assim: mas se essa obra é de Deus, tu não vai poder destruir, porque para que tu não aconteça, tu ser também achar combatendo contra o próprio Deus. Está entendendo? A pessoa não está se levantando contra o pastor, está se levantando contra o próprio Deus. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia, Atos 5, 37, 38, 39, aqui fala tudo, os que se levantam. Não adianta se levantar, porque esses que se levantaram, tá? A batata já está assando para o lado deles. É questão de tempo. O diabo já está pegando os filhos, já pegou a filha, já. Está entendendo? E isso aí não vai longe, a não ser que ele se arrependa e venha pedir perdão. Está entendendo? Porque a obra é de Deus. Saiu, Deus colocou o dobro daqueles que saíram. Deus jamais vai deixar a obra dele ficar desamparada, em nome de Jesus.